Olá para você, bem-vindo aqui ao canal de novo, eu sou a Jaque e esse é um canal de leitura diária da Bíblia. Todos os dias tem aqui uma palavra, tem uma mensagem, uma reflexão de um capítulo da Bíblia. Normalmente eu leio um capítulo e no final do vídeo eu faço algum comentário sobre alguma coisa que eu aprendi ou que você aprendeu. Então fica até o final do vídeo para você ver a reflexão que nós vamos extrair desse texto hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum aviso. Isso também faz o YouTube entender que é um conteúdo legal e importante para levar para mais pessoas, tá bom? E você é muito bem-vindo aqui. Então hoje nós vamos ler Gênesis 21, mas antes eu quero convidar você a fazer uma oração comigo e vamos pedir a Deus sabedoria para o texto de hoje. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, fale conosco, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, abra a nossa mente, que possamos entender a sua palavra, que nós possamos extrair lições valiosas e aplicá-las aqui no nosso dia a dia. Não nos deixe ser só ouvintes, mas praticantes também, Senhor. E que a leitura de hoje venha transformar a nossa vida e a nossa casa, no nome de Jesus. Amém. Então, na palavra de Deus hoje, Gênesis 21, está escrito assim: O Senhor visitou Sara, conforme havia falado, e fez-lhe como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado sobre o qual Deus havia falado. Abraão pôs o nome de Isaque no filho que lhe nasceu, que Sara lhe tinha dado. E quando Isaque tinha 8 dias, Abraão circuncidou seu filho conforme Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Por isso Sara disse: Deus deu-me razão para rir. Todo aquele que ouvir sobre isso rirá comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos? No entanto, deu-lhe um filho na sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado, e Abraão deu um grande banquete no dia em que Isaque desmamou. E Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, estava zombando de Isaque. Pelo que disse a Abraão: Manda embora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não considere isso muito desagradável aos teus olhos, por causa do menino e por causa da tua serva. Atende à voz de Sara em tudo o que te diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Mas também farei uma nação do filho dessa serva, porque ele também é da sua descendência. Então Abraão levantou-se de manhã cedo e, tomando pão e um cantil cheio d'água, deu-os a Agar, pondo-o sobre o ombro dela. Entregou-lhe também o menino e mandou-o embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia: Eu não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, e desde o lugar onde ele está. Levanta-te, pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e se tornou flecheiro, morando no deserto. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquela mesma ocasião, Abimeleque, juntamente com Ficol, chefe do seu exército, falou a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me aqui por Deus que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas tratarás a mim e a terra onde viveste por algum tempo com a mesma bondade com que te tratei.
E Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão censurou Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. E Abimeleque respondeu-lhe: não sei quem fez isso, nunca o contaste a mim, nunca ouvi falar sobre isso, senão hoje. Abraão tomou ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e assim fizeram uma aliança. Porém Abraão separou 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque perguntou a Abraão: que significam estas 7 cordeiras que separaste? Abraão respondeu: receberás estas 7 cordeiras da minha mão para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois juraram. E assim fizeram uma aliança em Berseba. Depois disso, Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, levantaram-se e foram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão viveu muitos dias na terra dos filisteus. Então aqui a gente fazendo uma breve reflexão sobre o texto, né? A gente vê que finalmente acontece um fato muito emblemático na Bíblia, aqui no Novo Testamento, no Antigo Testamento, em Gênesis, que é o nascimento de Isaac. Finalmente Isaac nasceu, o filho da promessa de Abraão, de Sara, né? E a gente pode imaginar a alegria que foi naquela casa, tanto que o nome dele significa riso. Provavelmente a gente consegue imaginar um dia muito alegre, muito festivo, né? Porque finalmente Isaac nasceu, né? Então até a própria fala de Sara, né? Ela fala assim: Deus deu-me razão para rir. Todo aquele que ouvir sobre isso rirá comigo, aqui no versículo 6, uma razão para sorrir, uma razão de riso. A gente pode imaginar então o tanto, às vezes, de vergonha, de humilhação que ela deve ter passado ao longo de uma vida inteira, por não ter gerado o filho, né? Não ter dado um filho para Abraão, mas agora na velhice Deus vai lá e cumpre aquela promessa no tempo determinado que Deus falou que ia fazer. Então, aquele primeiro momento, um momento de riso, de alegria, de festa, né? Abraão, inclusive, dá uma grande festa quando Isaac é desmamado. E depois de um tempo, aqui a Bíblia fala já, traz um outro cenário, quando está ali Ismael e Isaac juntos, onde Ismael zomba de Isaac, né? Coisa de irmão, que a gente sabe que irmão briga, irmão se desentende, às vezes um tá lá brigando com o outro, mas nessa situação aqui, Sara vê a cena e ela não gosta nadinha do que ela vê. E uma das coisas que ela pede, ela fala para Abraão: olha, manda esse filho embora junto com a serva, não quero que ele seja participante da promessa com meu filho Isaac, né? Parece que ela foi meio dura, né? Eu acho que nenhum pai gostaria de ouvir isso, né? Então você imagina só a posição de Abraão, né? Ele ficou ali no entrave, era filho dele também, né? E a Bíblia fala que aquilo foi muito desagradável para ele, obviamente, porque era filho dele, e o próprio Deus até fala para ele: olha, obedece a Sara, né? Ouve, né? Aliás, ouve Sara no que ela tá te pedindo, porque eu também vou fazer dele uma descendência, né? Então, assim, eu também tô cuidando dele, né? Então a gente vê Deus cuidando também de Ismael ali naquela situação. Mas, gente, vamos combinar que a Bíblia fala que Abraão manda Isaac embora, aliás, Ismael embora junto com a mãe dele, a serva egípcia, Agar, né? Ele prepara lá uma comidinha, um pão, uma água para eles irem embora. Imagina o coração dele como pai, né? E eles foram pro deserto. E assim, eu não sei na sua cidade, mas, por exemplo, aqui na nossa, aqui em São Paulo, né? A gente está sofrendo com calor o tempo todo, a gente precisa de água o tempo todo. Às vezes a gente fica assim, impaciente, né? Eu não sei, assim, eu não gosto de calor, né? Eu gosto de frio. Então, às vezes a gente fica ali, um mal-estar, aquele calor, mas bem ou mal a gente vai lá na cozinha, pega uma água e tudo mais. Mas você imagina essa situação quando ela se vê num deserto e acaba a água. Na cabeça dela é assim: vamos todos morrer aqui, não tem mais água, é um deserto, não tem de onde tirar, né? E a Bíblia diz que ela se afastou de Ismael porque ela não queria ver Ismael morrer,
né? E ela chora, né? E o Senhor visita ali a mãe e o filho e fala para ela, olha, eu ouvi o menino, eu ouvi Ismael. Então significa que Ismael também clamou, significa que Ismael chorou, fez um clamor que chegou até Deus e Deus visitou os dois ali. Deus estava com eles ali, né? E aí o Senhor pega e fala, olha, pega o menino e vamos embora porque eu vou fazer dele uma grande nação, né? Então, assim, Deus também traz uma promessa no meio do deserto, no meio de uma dificuldade muito grande. Então, é muito interessante a gente observar os detalhes quando Deus está cuidando de uma família, porque ali eles eram uma família, né? E tinham problemas, conflitos como qualquer família. Veja, no começo do capítulo estava todo mundo feliz, festivo. Agora não estavam mais, agora Abrão tinha acabado de perder o filho mais velho, né, mandando embora para o deserto, né? Era filho, não deixava de ser filho, né? Então a gente vê os conflitos ali dentro da família, mas Deus cuidando de tudo. Então, assim, a lição que eu pego daqui desse texto é que é importante que a gente busque ao Senhor o tempo todo. É importante que haja na casa pelo menos um que busque, pelo menos um que tema ao Senhor. Porque ainda que venham os conflitos, as dificuldades de relacionamento entre um e outro, né, algumas brigas, alguma coisa assim, o Senhor ele vai estar cuidando de cada um ali. Porque se você está buscando a Deus, se você está fazendo uma aliança com Deus, Ele fazendo uma aliança com você, não tem como Deus não cuidar dos demais. Ele vai cuidar dos outros. E isso, de certa forma, traz um consolo no nosso coração. Porque às vezes a gente quer corrigir, a gente quer ver mudança na nossa casa, a gente quer que as pessoas tomem decisões mais sábias, a gente vê que elas estão indo para um caminho que não é legal e a gente às vezes quer mudar e essa mudança não vai caber a gente fazer, não é a gente que muda ninguém, a gente não consegue convencer ninguém. A única pessoa capaz de convencer a gente, os nossos corações, é o próprio Espírito de Deus. Então que essa palavra, espero que tenha falado com você, eu não sei se você pegou algum outro detalhe, se pegou, escreve aqui. Mas que nós possamos ter lares assim, que sirvam a Deus, que temam a Deus, que se voltem a Deus, porque quando chegarem esses momentos difíceis, a gente sabe que Deus vai estar ali nos sustentando, nos trazendo palavra, nos trazendo promessas, nos sustentando, nos mantendo em pé, para que a nossa casa não pereça, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.